Maria, Oi! Tá bonitinha, bom? Uai, você tá aí? tô aqui, menino. Tô aqui querendo. Ai, eu não tô sabendo por que que essa câmera minha não quer ligar. Não foi possível acessar. Peraí, vamos ver se agora liga. Acho que vai dar certo, Selminha. Boa noite, Oi, Boa Aninha, noite, querida. Aninha. tudo Como é bom? que Oi, tá, Maria. amiga? Oi, Amanhã foi. querida. Ana, por que que minha câmera não quer ligar, Ana? Tá escrito assim, ó, não foi permitido o Zoom, acessa sua câmera no seu menu de dispositivo. Configuração, será que eu mexi lá, meu Deus? Ai, ai, ai. Ô, Maria, não seria bom você sair e entrar de novo? Deixa Aí eu sair, vou sair. Às a vezes dá gente certo. sabe. Tá, vou sair. Mas você volta? Não, eu vou só sair aqui e volto agora. Peraí. Quem falou que eu saio, menina? Gente, eu não sei o que eu mexi. Ah, agora eu consegui. A Damari já entrou. A Daniel tá com furúnculo no queixo, acredita? Boa noite para todos. Boa noite, Melissa. Boa Não noite. tô te ouvindo, Damari. Está muito baixinho. Tá, peraí. Não tô ouvindo. Boa noite para todas. Boa Ah, noite, sim. Selma. Boa Boa noite, noite. Melissa. Tudo bem? Tudo bom? Boa noite, Damares. Boa noite, Melissa. Tudo bem? Tudo, eu fiquei em falta esses dias que a Selma sabe, eu tinha que estudar, né, Selma? É que nem eu Não, hoje. Eu tentei fazer tudo ontem, mas aconteceu tanta coisa. Nossa. Daniel me apareceu com furúnculo no queixo. Vê se pode. Nossa, e aí você tá passando uma pomadinha? Tô com o rosto desse lado aqui, ó, desse tamanho. Eu cheguei em casa ontem, no final do dia, levei um susto. Foi ontem? Foi anteontem. Aí ontem foi assim, tadinho, ele ficou com, ele tá com dor, né? Mas já tá bem melhor agora. Eu liguei para a Silmara, desesperada, para o Érico estava em reunião, aí a Silmara falou para eu passar lá um Perutex, dar um antibiótico para ele. Aí o Érico também chegou, ele é especialista em ferida, né? Tipo, de pé diabético, então ele já fez o curativo. Tadinho, fiquei com dó demais. Aí, mamãe é mamãe, né? Tem que cuidar das feridinhas. Ó, Leile. Oi, Depois Leile. Oi, suplementar Leila. vitamina, né, para aumentar a imunidade, né? Menina, e ele toma, você acredita? Eu não sei Mas o que foi. Começou com uma espinhazinha. Tô achando que é a mãozinha suja, alguma coisa que, sabe, que fez isso. Sei lá, não sei. Enfim, nunca vi isso no rosto, mas o Érico disse que quando ele era criança ele teve. Falei, então esse bichado aí foi Oi, seu. boa noite, tudo bem? Oi, Leile. Tá boa, querida? Que bom que você tá aqui, Leile. oi, Leile. Oi, meninas. Oi, tudo Tá bem? só vocês duas? Não, tá Não, a Damares também. A eu tô Damares. aqui, Leila. Boa noite. Oi, Damares, boa noite. Boa Maria noite. de Lourdes também. Oi, Leila. Oi, Tá boa, querida? Minha câmera não graças quer a abrir, não, menina. Não sei o que que foi isso, não. Não abriu, não, Ana. Verdade, né? Não abriu. Não, não sei. Saí, entrei de novo umas 2 vezes. Não sai mais não, Maria. Fica aí, sem É, não, mas Boa noite, Maria de Lourdes, tudo bem? Boa noite. Tá boa, querida? Tudo bom, e você? Graças a Deus. Aqui na graça, né? Amém.
aqui na Maria, graça. você está tendo reunião de estudo bíblico de quarta-feira ou depois que entrou o lockdown parou? Não, nós temos quarta-feira. Meninas, vocês acreditam que nós estamos estudando aquele livro, a Graça Maravilhosa, com o pastor Hélio? Não, eu estou assim, eu estou encantada. Qual? Maravilhosa Graça, Graça que Transborda, qual que é? Espera aí, é esse aqui. Eu vim pegar aqui esse aqui porque eu faço uma confusão, né? Porque é livro demais. A graça que transforma. A graça que transforma. Gente, mas assim, toda quarta-feira, sabe? E nós estamos estudando. E eu fico assim, doidinha para chegar o dia, porque está muito bom mesmo. Pastor Hélio é muito bom, nossa. E agora, quarta-feira, nós vamos começar com a Nelly. Eu posso? Então faz. Eu imaginei que seria você. Vamos lá. Abba, Pai, nosso Deus, nosso Paizinho querido, queremos mais uma vez louvar o teu nome, te engrandecer e te agradecer. Nós te amamos, Senhor, nós te louvamos, estamos aqui, ó Pai, rendidos a ti, pedimos perdão pelos nossos pecados e queremos te agradecer pela graça, porque o Senhor nos dá não porque merecemos, mas porque o Senhor nos presenteia, ó Pai, de uma forma irresistível. E queremos, ó Pai, consagrar esse encontro aqui, que seja o Senhor, o teu Santo Espírito, direcionando cada palavra a ser dita, esteja trabalhando nos nossos corações, nos dê, ó Pai, coração ensinável, e que a gente possa realmente fazer com que as nossas palavras sejam, ó Pai, instrumentos de bênção, que o teu Santo Espírito esteja, ó Pai, direcionando o nosso viver, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso reagir, e que tudo seja para a tua glória. E que nesse momento, ó Pai, esse encontro seja cheio do teu poder, que o teu Santo Espírito possa superabundar aqui em cada coração, em cada família representada. Usa a Selma de uma forma sobrenatural, poderosa, que da boca dela saiam palavras vindas de ti. E, ó Pai, que as sementes plantadas nos nossos corações encontrem terras muito férteis para criar raízes profundas, crescer, florescer, frutificar, para dar frutos, ó Pai, para a tua glória, para que almas sejam, ó Pai, rendidas a ti. Nós queremos te agradecer por tudo, pedir proteção, pedir bênção, pedir, ó Pai, que tu possas cuidar de quem está doente, derramar cura de acordo com a tua vontade e acalentar, consolar os enlutados, ó Pai, e continuamos sempre tendo o coração grato, apesar das circunstâncias, que a gente possa sempre te louvar por quem tu és. Tu és o Deus de amor que não cochila, o Deus todo-poderoso, soberano, que está no controle de tudo, e que a gente possa descansar na tua palavra, nas tuas verdades, apesar de nós. Consagramos esse momento a ti, nos usa, cuida de nós e nos ilumina, Pai. Nos dê olhos e ouvidos espirituais, um coração sensível a ti e cheio de ti. Em nome de Jesus, muito obrigada. Amém e amém. 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 Bom, meninas, então deixa eu... Como que eu faço aqui? Aqui. Vamos lá? Estão vendo aí? Então, né? Tá dando para ver, né? Tá bom. Bom, gente, esse capítulo a gente deu um startzinho nele, né, na aula passada. Não sei se todo mundo estava aqui, mas eu vou fazer porque não eram só 2 slides, eu vou começar. Então, aqui nesse capítulo 6, ele nos exorta, né, a sondar os nossos corações para entender
se nós estamos seguindo o nosso Rei do Universo pelos motivos corretos. E lá em João 6:27, a palavra de Deus fala assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Lucas 6 nos revela que as palavras que falamos, elas procedem de nossos corações. E a gente até tinha visto isso, né, no capítulo 5, que a nossa fala, ela tem, de algum modo, a revelar o verdadeiro amor que está lá no nosso coração, né? Aquilo que está realmente comandando o nosso coração. Então, e principalmente naqueles momentos onde as nossas emoções afloram, são justamente nesses momentos que a gente não tem tempo para pensar, tempo para ponderar, e são exatamente nesses momentos que a gente acaba soltando, né, aquelas palavras que vão revelar o verdadeiro amor que está comandando o nosso coração. Deixa eu ver aqui. O que eu fiz que eu não consigo passar? Ah, tá. Aí ele conta aqui a história de Josh, né? A gente até leu essa história, né? Que Josh estava lá. Eu achei interessante uma coisa que eu grifei, eu não falei na aula passada. Deixa eu ver se eu consigo tirar o microfone. Os microfones que estão abertos aqui. Então, Josh, ele estava na casa de Josh, me parece que Josh era uma pessoa, uma ovelha, né, da igreja dele, e ele estava lá, por um acaso, e ele acabou presenciando uma cena que ficou, assim, muito forte, né, para ele, que ele disse que nunca tinha visto algo igual, e que ele que ele imaginava que ele falava com sentimentos muito, muito fortes, né. Então, ele percebia que Josh tinha 2 filhos, a esposa, mas que os filhos ficavam sempre exigindo dele de forma para satisfazer a vontade deles o tempo inteiro, como se eles já estivessem acostumados a fazer isso, e parecia sugar muito ele. E também ele percebia que ele e a esposa dele não estavam se sentindo exatamente agradecidos um pelo outro, que é o que deveríamos sentir, né? Um cônjuge pelo outro, ser grato um pelo outro. Então, ele viu o Josh soltar a emoção dele de uma vez e questionar, né, assim, o fato dele ser cristão, que, na verdade, ele é como se ele fosse cristão e, em troca, ele não recebia nada. Ou seja, será que valia a pena ele ser cristão? Será que valia a pena ele realmente fazer tudo certinho, seguir a vontade de Deus, ir à igreja, né, fazer as coisas da forma como ele achava que eram corretas, da forma como as pessoas diziam, como era pregado? E ele fala que ele estava cansado, que ele estava sobrecarregado com essas responsabilidades sem ver saída alguma. Mas ele também tinha dúvidas sobre abandonar tudo isso, abandonar a igreja, abandonar a fé. Por quê? Porque ele temia ser punido. Ou seja, a punição que ele temia era de homens, pela forma como ele fala aqui. Mas se abandonar tudo isso, daí sou punido. Né? O que está errado? Acho que a Ju, entrou, Ju? E aí, na verdade, ele não foi o único que viu Josh falar desse jeito, que esse descontentamento de Josh, ele transparecia nas relações, na comunicação diária dele com a esposa, com os filhos, né? E era um fluxo constante de reclamação, de irritação, impaciência, acusação e até ameaça. Isso é um tanto quanto comum, talvez, em alguns lares cristãos, né, inclusive. Então, ele ponderou com delicadeza, mas ele percebeu que Josh estava super irritado e sem vontade de escutá-lo. De maneira que ele não estava realmente falando com ele. Ele só estava no mesmo aposento que ele, mas ele estava, tipo, botando para fora, descarregando tudo aquilo, né? E aí, as palavras iradas de Josh revelaram muita coisa sobre os verdadeiros pensamentos e desejos do coração de Josh. Então, ele via um Josh muito bem cuidado exteriormente, né? Que estava no culto de domingo,
que aquela aparência dele comunicava, tá tudo bem por aqui, tá tudo bem na minha casa, né? Mas que tinha ali um homem cujo coração estava em guerra com Deus, né? E Josh, na verdade, estava seguindo o rei pelos motivos errados, não pelos motivos corretos. E isso não acabou do jeito que ele imaginava. Então, lá em Lucas 6, nos revela que as palavras que falamos procedem de nossos corações. A nossa fala, ela tem de algum modo, revelar o verdadeiro amor de nossos corações. E a gente tem visto isso desde o capítulo 5, a gente tem percebido isso, né? A gente está falando de um livro chamado Guerra de Palavras. E desde o início ele sempre cita assim, guerra de palavras, na verdade, é uma guerra por soberania. Ora, você quer ser o soberano da sua vida e não deixar Deus ser o soberano, que ele, na verdade, é, você querendo, a gente querendo ou não, a gente fazendo algo para impedir isso ou não, a gente admitindo ou não, pessoas que não creem, independente delas crerem ou não, Deus é soberano, ele é o rei do universo. Mas é essa guerra por soberania que, na verdade, acaba sendo expressa através das nossas palavras, das nossas reações. Então, as palavras iradas de Josh, na verdade, revelaram muita coisa sobre os verdadeiros pensamentos, desejos do seu coração. Não, acho que eu fiz foi repetir aqui, né? A realidade da batalha espiritual que Josh experimentou é importante e muito comum. Muitos de nós seguem o rei pelos motivos errados. Não é suficiente a gente estar empolgado, né, com o nosso rei do universo, com o nosso Deus, porque às vezes há uma empolgação natural, e a gente percebe isso pelo mundo. Você vê as pessoas que se denominam cristãs, sou evangélico, frequentam tal igreja ou tal igreja, são muito tomadas, talvez, de uma grande emoção, aquela empolgação, né? Mas lá dentro, no fundo, muitas pessoas estão procurando satisfazer a sua vontade e quer que Deus realmente seja um meio pelo qual eles consigam realizar isso, né? Então, a gente precisa ter essa empolgação, sim, pelo nosso rei do universo, pelo nosso Deus, mas pelo motivo correto. E a gente vai ver isso agora ao longo desse capítulo. Então, o primeiro tópico aqui, ele fala sonho de quem? Qual pão? Eu achei muito interessante ele usar essa expressão do pão, né? E eu vou começar fazendo uma pergunta. E se possível, se for possível para você colocar num papel agora, qual é o sonho para a sua vida? Ao longo da nossa vida, né, a gente sonha sonhos que a gente sonha desde criança, não é? Eu tenho sonhos, ou já, talvez alguns eu já realizei. Por exemplo, eu tinha um sonho de ter 4 filhos. Enfim, não sei se era pelos motivos corretos, mas hoje sim. Mas é um sonho, a gente tem sonhos que a gente carrega desde a infância, a nossa adolescência, a nossa juventude, a gente vai levando alguns deles para a vida, né? E buscando realizá-los. Então, se você conseguir fazer isso agora, antes da gente entrar nesse texto, eu acredito que muitas de vocês já leram ele todo, já sabem o que nos espera, mas pelo menos pense, se você não conseguir escrever isso agora, pelo menos pense, né, ao longo da sua vida, que sonhos você buscou ou busca realizar? Quais sonhos são esses? E a gente vai abrir não, porque aqui no livro ele já está citando. João 6, vou abrir aqui, porque ele tem um trecho, se vocês quiserem abrir junto, seria bom. João 6, de 1 a 15, primeiro a gente vai ler. Alguém poderia ler? João 6, de 1 a 15? Não? Então eu vou ler. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, Jesus subiu ao monte, sentou-se com seus discípulos, estava próxima à festa judaica da Páscoa.
Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se sentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos, com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: Sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Interessante isso, né? Porque a gente conhece essa passagem, a gente sabe desse milagre, realmente é incrível, mas eu fiquei, assim, bem mexida com o que ele fala aqui, porque, na verdade, eu nunca tinha me atentado para esse detalhe, apesar de ter estudado muitas vezes, e como a palavra é viva, né, e ela nos mostra cada vez mais algo que Deus quer falar ao nosso coração. Então, olha só, o que aquele povo estava querendo? Proclamá-lo rei à força. Não é interessante isso? Então, Jesus pegou o almoço do garotinho e, por meio desse seu poder messiânico, ele torna a refeição para 5.000 pessoas, sobra 12 cestos de comida. Imagine a nossa reação se a gente estivesse lá. E considere o impacto do poder desse homem em sua vida. E a multidão provavelmente está cochichando. É isso, este é o profeta, o Messias, ele veio, vamos rapidamente tomá-lo e fazê-lo nosso rei. Nós temos esperado todos estes anos por este momento. Isso é o povo, né, que supôs que eles estavam falando assim. Será que você iria supor que esse era o momento oportuno para Jesus? Não foi para ser rei desse povo que ele veio? Não é ele o profeta dos profetas? É claro que ele é. Mas observe o que Jesus faz. Ele vai embora. Ele desaparece. E o que está acontecendo? Por que ele reage de maneira tão estranha? E a multidão procura Jesus por toda parte, porque eles querem fazê-lo seu rei. Mas ele não parece querer nada com isso. Por quê? Se era para isso que ele veio, para ser o nosso rei. Porque eles estavam querendo que ele fosse o rei pelos motivos errados. Aí a gente vai abrir lá no mesmo texto, no trecho no versículo 25 a 36. Quando os discípulos foram encontrar com ele lá do outro lado do mar, eles perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram.
E Jesus realmente conhecia o coração de todos eles, e é por isso que ele falou isso, né? Ele está falando do desejo delas de fazer o seu rei. Então, assim, ele as repreende e falam mais ou menos assim, vocês entenderam tudo errado, não é nada disso. E é interessante como João usa muito o sentido de denominar o milagre de sinal. Ele gosta de chamar milagre de sinal. E o que um sinal faz? Né? Um sinal, ele denomina, aponta, na verdade, o sinal, ele é como, você tem um sinal no trânsito ou na estrada, ele aponta para alguma coisa que tem lá na frente, né? Então, o sinal, ele aponta para uma realidade que você realmente busca, ou para um lugar no qual você realmente quer estar. Aí o exemplo da placa, que eu até coloquei, porque a placa na estrada é apenas um sinal que aponta para onde você quer chegar. Isso é o que estava errado com essas pessoas e com a reação delas a Cristo. Elas tinham experimentado o milagre, mas elas não viram o sinal. Elas viram o milagre em si mesmo, mas elas não entenderam que aquilo era um sinal. E aí tem uma tradução que usa assim, no trecho original fala o seguinte: vocês pastaram, significa isso, viu? Vocês encheram suas barrigas, significa no trecho original que ele usa, vocês pastaram até ficarem cheios, mas ainda não compreenderam. A sua busca por Cristo nascera do amor próprio delas e da esperança de que Cristo fosse satisfazer as necessidades aparentes delas. É por isso que aquelas pessoas queriam fazer um rei. Elas estavam empolgadas em seguir o rei, mas pelos motivos errados. Porque, na verdade, ele estava satisfazendo uma necessidade delas ali. Aquele milagre se tornou o motivo pelo qual eles iriam seguir o rei. Então, o que gera e motiva tudo o que nós fazemos? A submissão à vontade de Deus e desejo intenso pela sua glória? Ou é o nosso conjunto de desejos e sonhos pessoais? Quando não recebemos o bem que tanto queríamos, ficamos desanimados, murmuramos. Os lábios que antes louvavam, agora reclamam. Ou se não reclamam, ficam tristes, né? Coração entristecido, emudecido, desanimado. Nós precisamos aprender a perguntar para nós mesmos de quem é o sonho que realmente desejamos. Que pão realmente queremos? Essa batalha, ela vai modelar as nossas palavras. E aí a gente entra num outro tópico, né, que vai detalhar um pouco melhor essa questão do pão. Então, em meio a essa batalha do pão físico versus pão espiritual, está quem? Está o enganador, tentando novamente nos fazer acreditar que a vida é apenas sobre o pão físico. Ele fez isso, né? Lá no Éden, desde o Éden. Nós somos bombardeados com essa mensagem desde o nascimento. E se a gente for parar para pensar, é o tempo inteiro, né? A mídia, né? Seja ela por internet, pela TV, pelo rádio, outdoors, tudo. Que está ao nosso redor, revistas, né? O tempo inteiro nós estamos sendo bombardeados por essa mensagem que quer nos fazer acreditar que a vida é apenas sobre o pão físico. A vida é isso aí. É isso. A gente nascer, estudar, né? Crescer, estudar, fazer um bom estudo, ter um bom trabalho, ganhar um bom dinheiro, constituir uma boa família e talvez ir a uma boa igreja, ou alguns nem pensam nisso, desfrutar o máximo que a gente puder disso que a gente conquista, porque afinal de contas a vida é curta, né? Então eu preciso aproveitar o máximo, e o aproveitar o máximo, muitas vezes é desfrutar dessas coisas, né? Desse pão físico. Então a gente é bombardeado com essa mensagem o tempo inteiro, e muitas vezes a gente é levado por essa mentira, né? No nosso dia a dia, e a gente precisa vigiar e ficar sondando mesmo o nosso coração e a nossa motivação por fazer as coisas. Então, essa batalha, ela está descrita em muitas passagens, e a gente vai, nós estamos em 13, né? Então, eu queria que cada um abrisse
em um desses textos para a gente não perder tempo e podemos acompanhar Mateus 4, de 1 a 11. Quem pode ler esse? Eu posso, Selma? Nossa, eu pensei que seria você, Mara. Sério mesmo, até porque você está aparecendo aqui para mim. Mateus 26, 14 e 15, quem pode ler esse? Pode ser eu. Dri. Romanos 1, de 21 a 25, quem pode ler esse? Eu leio. Damares. 1 João 2, de 13 a 15, quem pode ler? Eu posso ler. Aninha. Primeiro Lucas, João, qual, Selma? 1 João 2, de 13 a 15. Tá. Lucas 12, de 13 a 21, quem pode ler? Cri, 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 cri. Tem um grilinho aqui, ninguém falou nada. Lucas 12, de 13 a 21. Então, eu vou ler esse, tá? Eu posso Mas ler, mais- Selma. Quem? Leile? É. Leile. Lucas 12, de 13 a 21. 2 Coríntios 4, de 16 a 18. Maria? Maria? Oi, Selminha. Você pode ler esse? Leio. Qual que é? 2 Repete. Coríntios, na hora que for a 2 Coríntios 4, de 16 a 18. Tá bom. Aí você vai E o falar na Salmo, hora, né? tá, vou. E o Salmo 73, se não tiver mais alguém para ler, eu leio. Alguém? Tá bom, eu leio. Então, Ilmara, Eu leio 73. Maridal, ótimo, muito bem. Então, vamos lá. Vamos lá. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: Se você é o filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: As Escrituras dizem: Uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: Se você é o filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem: Ele ordenará aos seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: As Escrituras também dizem: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Em seguida, o diabo levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isto, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras também dizem: Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e anjos vieram e serviram Jesus. Gente, eu fico arrepiada com essa passagem. Aqui, ele tá, pão físico e pão espiritual. Então, Satanás está ali, a tentação mais trágica, né, mais terrível que ele fez. Então, assim, ele trouxe essa dualidade, né, o pão físico versus o pão espiritual. O que ele oferecia para Jesus, na verdade, era o pão físico o tempo inteiro. Mas, ao contrário de nós, Jesus recusou todas elas. E ele tinha muito claro o que pão era o que ele queria, que pão era o que ele realmente necessitava, né? Que ele buscava e que satisfazia. Agora é a Mateus 26, 14 e 15. Adri. Então, dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: Que me quereis dar? E eu vou lhe entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Então, aqui, na verdade, gente, aqui foi terrível, né? Porque o que Judas fez? Ele escolheu o pão físico. E qual era o pão físico que satisfez ele naquele momento para entregar a Jesus? 30 moedas de prata. 30 moedas de prata.
esse era o pão físico, o qual foi bem trágico, porque ele comprou um campo com esse pão, ele se enforcou, caiu de cabeça, o corpo dele se partiu, as vísceras saíram para fora, ou seja, foi coisa horrível, aquele campo foi chamado, né, foi amaldiçoado e nunca serviu para nada. Isso é assim, eu acho que isso foi feito, foi acontecer dessa maneira, dessa forma assim tão trágica, para a gente entender, né, que troca é essa que a gente às vezes pensa em fazer ou faz muitas vezes, né? Então, terrível isso, que é vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Romanos 1, de 21 a 25, quem é? É a Ana? Sou eu. Ah, é Sou da eu. Márcia. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornando-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Ou seja, né, que na verdade acontece aqui é a nossa tendência humana de trocar a adoração e o serviço ao Criador pela adoração e o serviço à coisa criada, né? E isso aqui fica muito claro nesse texto de Romanos, né, que Paulo fala para a gente. 1 João 2, de 13 a 15, acho que é a Ana, né? Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece, vocês venceram o maligno. Não ame o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu acho que era, até o 15 mesmo, né? Então, assim, o que João está fazendo aqui? Ele está advertindo o povo a abandonar o amor ao mundo. Que, na verdade, esse amor pelo pão físico, nada mais é, pão físico nada mais é do que tudo que há no mundo, né? Tudo que está aqui, que é tudo que foi criado, não o Criador. E Lucas 12, de 13 a 21, acho que é a Leile, não é? Isso, sou eu. Posso ler? Pode. Jesus reprova a avareza. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isso: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a sua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim é o quem tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus.
na verdade, essa parábola aqui do rico, né, do rico tolo, que ele não tinha mais onde colocar e o foco dele estava só nisso. E é interessante porque às vezes a gente fica assim, nossa, mas então não devo pensar em ter riquezas, em crescer, em talvez melhorar, e a gente vai até falar um pouco sobre isso mais na frente. É que isso não pode ser o alvo do seu coração, isso não pode ser o pão que você busca, isso não pode ser o motivo pelo qual você está vivendo a sua vida, né? Que é exatamente isso que ele estava dizendo, que ele estava preocupado era de onde ele ia colocar as coisas e que ele ia depois ter dinheiro para viver o resto da vida como? Comendo, bebendo e se alegrando. E não pensando exatamente no que seria depois, né? O problema é pensar no aqui e não pensar no depois. 2 Coríntios 4, 16 a 18, acho que é a Maridalva, não é? Sou eu, Maria, que você falou? Ah, Maria. Não, você, É. Maria. Maridalva é 73. É. 2 Coríntios. O desígnio e efeito das aflições. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Você que o diga, né, Maria? Não, você tinha que mandar eu ler logo aqui, né? Não fui eu, não, viu? Nossa, parece que foi escrito hoje, né? Para nós, os dias Não, atuais que estamos não. vivendo. Então, Paulo aqui está nos advertindo a vivermos com o olho na eternidade, exatamente isso, né? A gente ter olhos espirituais, né? Não fixar naquilo que a gente está vendo, né? Naquilo que é físico, que é material, mas aquilo que a gente não vê e que realmente é eterno, que tem valor, né? Então, agora o Salmo 73. O problema da prosperidade dos maus. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles, não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí, a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebe a glória. Quem mais tenho eu no céu?
Não há outro em que eu me compraza na terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor. No Senhor Deus, põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Gente, esse salmo aqui resume esse capítulo inteiro. Impressionante, né? Então, assim, aqui é a batalha revelada, na verdade, quando o salmista inveja a fartura, a vida fácil do ímpio, né? Até que ele é tomado de uma consciência realmente do que era ter aquele tesouro que nenhuma traça, né? Corrói, ladrões não roubam, que é o Senhor. Que era tudo, independente do que ele passasse aqui. Lindo esse salmo, né? Nossa, agora então, dentro do contexto, ele ficou ainda mais... Obrigada. Então, a mensagem do enganador, ela está em toda parte ao nosso redor, tornando essa batalha espiritual essencial e comum, né, para cada ser humano. E o enganador, ele usa 4 mentiras sutis, porém persuasivas, em sua mensagem tentadora em nos oferecer vida, porém nos distanciando daquilo para o que fomos criados, que é realmente uma vida de amor, de submissão ao nosso Criador, nos levando à morte, porque o que ele nos oferece é isso, é uma aparência de vida, porém nos leva à morte, a consequência disso é a morte. Então, vamos considerar essas mentiras aqui, quais são elas, né, e como elas são apontadas na Bíblia. A primeira delas é que as coisas físicas são permanentes. Então, assim, até falando de coisas materiais, mas não só isso, falando das coisas físicas que estão aqui nesse mundo dos nossos relacionamentos, né? Aquilo que a gente faz, nosso trabalho, nossa família, né? Então, Satanás quer colocar na nossa mente o tempo inteiro que essas coisas são permanentes. Só que a Bíblia, ela diz o contrário. Lá em 1 João, se vocês quiserem abrir aí, 2,17, fala o seguinte: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 2 Coríntios 4,16. 2 Coríntios 4,16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. E também o Salmo 73, que a gente, de 18 a 20, né, que é o que a gente acabou de ver, 18 a 20. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Então, são como um sonho que se vai quando a gente acorda. Então, o sonho, ele tá lá, você está sonhando um sonho gostoso, de repente, acordou, acabou, foi embora, né? Se foi. E lá em Lucas 12, 33... Lucas 12, 33, vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Então, Cristo nos prescreve aqui, vendei os vossos bens, dai esmolas, por quê? Porque ele está querendo nos mostrar que o tesouro permanente não é isso, né? Não é aquilo que é físico, que está aqui. Então, a palavra de Deus, ela está nos apontando o tempo inteiro essa mentira que Satanás está colocando na nossa mente, usando as circunstâncias, usando os meios, né, que ele tem, e usando até mesmo as pessoas para que essa mentira seja
inculcada na nossa mente e a gente comece a viver em função disso, acreditar nisso. E a outra mentira é o pão físico é o único pão. Então, é uma tendência dos pecadores em divinizar a criação, elevando-a acima daquele que a criou. Então, vamos abrir lá em Mateus, se alguém quiser ler, Mateus. Pode ler? Pode, 19 a 34, pode sim. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa? Observem os pássaros. Eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas, e, no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para o hoje os problemas deste dia. Amém. Amém. Lucas 12, 20. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Essa aqui da parábola, né? Então, na verdade, a gente é instruído a viver como peregrino, habitante de tenda, não cedendo ao acúmulo de coisas materiais, como se fosse o único pão que realmente conta. Tolo o que acredita nessa mentira. Por quê? Porque a gente não sabe nem se amanhã a gente vai estar vivo, né, gente? A gente não sabe nem quantos dias Deus vai acrescentar à nossa vida. E, às vezes, a nossa mente, nosso coração, a nossa preocupação, o nosso foco, o nosso alvo, a nossa energia, a nossa dedicação está em coisas que são passageiras, são, na verdade, o pão físico e não o pão espiritual. A outra mentira é: o sucesso humano é definido pela quantidade de pão físico que você tem. Agora vamos pensar aqui um pouquinho, né? Quem dentre nós nunca invejou o rico? Quem em algum momento não pensou que seria mais feliz se apenas tivesse mais dinheiro? Será que isso nunca sondou nossa mente, nosso coração? Lá em Mateus 16, 26, ele fala: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Lucas 12, 15, guardai-vos de toda avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A gente até leu isso agora há pouco, né?
não é na abundância de bens que ele possui. Mateus 22, de 37 a 40, 22, de 37 a 40. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, Jesus define o sucesso humano em termos desses 2 compromissos fundamentais, que é a gente amar a Deus acima de tudo, de tudo, de tudo, e amar o próximo como a nós mesmos. Viver desse modo, sim, é ser rico. Não importa quão pequena seja a nossa coleção de coisas no mundo. Se a gente não tem nada, se a gente vive uma vida miserável financeiramente falando, né? Isso não é o mais importante. Viver desse modo, como a palavra nos mostra, é que é ser rico. Agora, a gente sabe disso. A gente tem essa informação. Todas nós já sabemos disso. Mas, muitas vezes, mesmo sabendo, a gente acaba levando as coisas como se a gente não soubesse, né? E foi, assim, estudando esse capítulo aqui, que isso ficou muito claro para mim. A gente sabe, mas a gente acaba ouvindo essa mentira de Satanás e deixa isso entrar na nossa mente, acaba tomando decisões e agindo como se a gente acreditasse nessa mentira. Talvez a gente esteja acreditando em alguns momentos, né? E a 4ª mentira é que a vida é encontrada no pão físico. Eu estou falando de vida, né? Essa é a mentira das mentiras. Por que é a mentira das mentiras? Porque foi a primeira mentira contada, lá no Éden ainda, né? De algum modo ou jeito, a vida pode ser encontrada fora de um relacionamento com Deus. Então, lá ela foi contada e ela é contada infinitas vezes mais a cada dia para nós, para toda a humanidade. E a gente tem visto isso cada vez mais. Nossa, eu vi umas coisas hoje, acho que a Ilmara também viu no chat lá das mães da escola, algumas publicações que as pessoas fazem para alcançar as crianças, assim, que gera uma angústia no coração de ver que existem pessoas com tanta maldade assim, que, sabe, vivem como se Deus realmente não existisse. Então, aqui ele fala isso, que alimentar-se do pão físico leva, na verdade, a gente a ter mais fome, porque quanto mais você tem, quanto mais você tem aquilo, mais você quer cada vez mais daquilo. O pão físico, ele gera mais fome, te prende mais a ele, cada vez mais te conecta, te distrai para que você fique ali dependente dele, vivendo em função dele. Alimentar-se de Cristo pela fé, recebendo a sua vida, é que nos fará satisfeitos para sempre. Ele é o verdadeiro pão, ele é o rio da vida. Então, está muito claro isso lá em João 4, versículo 13 e 14, que ele fala: Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Isso aqui Jesus falou, né, para a mulher samaritana lá, quando ele encontrou com aquela mulher. Então, siga-o e dentro de você jorrarão rios de água viva. E lá em Efésios 2, se alguém puder ler, que é um texto maior, de 1 a 10. Eu posso. Então, lê. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais.
Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. É tão legal isso, né? Que Ele já planejou para a Ele gente. já planejou, exatamente. Ele já planejou. Ah, eu me arrepio por quê? Nossa, porque assim, é a consciência de que tudo, absolutamente tudo que nos acontece, porque nós fomos escolhidos, separados e fomos salvos. E agora a gente está nesse processo de santificação. Para quê? Para atingir o alvo que ele tem para a nossa vida. Porque é para que a nossa vida glorifique a ele, né? Então, assim, nossa, muito lindo isso, né? Sem ele, na verdade, a gente está morto. Mesmo que a gente está aqui achando que a gente está vivo. Quantas pessoas estão aqui achando que estão vivas, aproveitando a vida e estão mortas, né? Então, é tão maravilhoso a gente ler isso aqui e ver como é que a gente recebe essa nova vida e o coração transborda de alegria, de gratidão. Não tem como a gente encontrar um espaço para murmuração, para resmungar, quando a gente vai tomando consciência disso e a gente alimenta isso, né, no coração, essa gratidão, porque isso é o suficiente, a nossa suficiência em Cristo. Ele é que vai suprir a nossa necessidade, a nossa fome, a nossa sede, e isso não vai acabar, a gente não vai mais sentir sede, né, nesse sentido, nós não vamos mais sentir sede, não vamos mais sentir fome, porque ele é suficiente. E aí, na verdade, quando a gente olha para essas mentiras, a gente fala, nossa, né? Mas é muito fácil acreditar na mentira, de que a vida pode ser encontrada em aceitação humana. Quantas e quantas vezes a gente buscou ou busca por aceitação humana, posses e posição? Porque isso é o que Satanás usa para nos enganar. Isso salta aos olhos, né, aos nossos olhos humanos e falhos e pecadores. É fácil a gente ter a nossa vida controlada pelos nossos sonhos de sucesso na carreira, é muito fácil. É fácil a gente acreditar que nada satisfaz como um grande amor romântico, né? Tipo, você idealizar aquele amor romântico e achar que isso é que vai satisfazer o seu coração. É fácil a gente ceder à busca das imagens idolatradas na cultura ocidental. Que imagens são essas? Uma grande casa, um carro de luxo, férias pródigas e por aí vai, né? É muito fácil, gente, é muito fácil. A gente sabe disso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porém, quando nós fazemos isso, nós paramos de nos alimentar de Cristo. A nossa vida devocional começa a sofrer, nós oramos menos, e talvez quando oramos, nós oramos de maneira mais egoísta, porque as nossas orações visam atender para que Deus atenda às nossas necessidades, para que Ele atenda ao nosso sonho, ao nosso pão físico. Não encontramos muito tempo na agenda para o ministério, passamos mais tempo com colegas de trabalho do que com nossos irmãos em Cristo. Nos alimentamos do pão do mundo e lembrem-se que ele sempre vai nos fazer sentir mais fome. E começamos a deixar de nos alimentar de Cristo, porque não sobra tempo. Talvez a nossa agenda não sobra tempo para o que realmente vai nos alimentar de fato. E a nossa vida, ela será determinada pelo tipo de pão que nós buscamos. Tais mentiras nos levam ao cativeiro de uma busca insatisfatória e sem fim, do que é meramente temporário.
porque isso não tem fim. E a gente nunca se satisfaz, porque nunca é suficiente. Porque esse tipo de pão vai sempre nos gerar mais fome. É como aquele tolo lá da parábola, né? O rico, que só juntava e aumentava os seus celeiros para juntar cada vez mais. Ou seja, ele já tinha o suficiente para ele viver, mas o tempo dele era dedicado a isso, e ele sentia cada vez mais fome. Ele não tinha nem onde guardar mais e estava construindo mais celeiros para armazenar mais, porque era insaciável. Isso é insaciável. E aí a gente vai entrar nesse outro tópico, que é o sonho de quem? Que sonho é esse que a gente está sonhando? É o nosso ou é o de Cristo? Então, vamos lá. Considere a sua vida, seu casamento, o seu trabalho, os seus filhos, os seus amigos, o seu lar, a sua igreja. Que sonho é esse que a gente está querendo, que a gente está vivendo, né? De quem é esse sonho? O que a gente está querendo de Cristo? Eu tenho certeza, porque eu falo de mim também, que todo marido já sonhou com esposa perfeita. E toda esposa já sonhou com marido perfeito. Né? Será que nós sonhamos com filhos perfeitos? Com os pai e mãe perfeitos? Com o chefe do nosso trabalho perfeito? Ou quem sabe com o empregado perfeito? Com o amigo perfeito? A gente já sonhou e sonha, né? Que o amigo seja perfeito. Que a igreja seja perfeita. O pastor perfeito. A casa perfeita. A minha não é não, gente. Muita bagunça. Eu sonho com a casa perfeita, confesso. A vida financeira perfeita, que você consiga pagar todas as suas contas, né? Que você não faça necessidade. Qual é o nível da sua fome mais profunda hoje? Você está descontente com o que está acontecendo com você hoje? Você debate com aquilo que Deus lhe deu hoje? Ou com o que Ele deixou de te dar? Lá em 1 Pedro 1, de 3 a 5, Pedro diz, vocês não entendem o que vocês receberam? Vocês foram salvos pela misericórdia de Deus. Seus pecados foram perdoados. Vocês são parte da família de Deus. Há uma herança esperando por vocês, que não vai se macular, nem crescer e nem desaparecer. Nós podemos responder sim, isso é maravilhoso, né? Maravilhoso, a gente foi salvo, nós tivemos nossos pecados perdoados. Infelizmente, aqui no Senhor, né? Deixa eu fechar aqui. Isso foi pela misericórdia do Senhor, que maravilhoso isso, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente pensa e diz ou sente que foi maravilhoso, a gente pode também pensar o seguinte, mas e quanto ao agora? E o que está acontecendo no presente? E quanto ao que eu estou vivendo agora? E essa situação agora? Talvez lá no fundo, lá no íntimo, nós pensemos assim. Mas aí, continuando lá em 1 Pedro, ele fala, o agora é sobre o quê? Viver no presente é muito mais que se satisfazer com as coisas deste mundo. Deus está desejoso de comprometer essas coisas para produzir algo muito maior em nós. E o quê? Uma fé genuína. Deus nos proporciona experiências que muitas vezes nos leva a imaginar se Ele realmente nos ama ou ouve as nossas orações, porque Deus ainda não terminou a obra em nós. Então, Ele vai proporcionar essas experiências na nossa vida, para que Ele cumpra e termine a boa obra dele em nós. Ele está trabalhando para que a gente alcance o objetivo da nossa fé, a salvação das nossas almas. Então, esse texto lá de 1 Pedro, de 5 a 9, eu acho legal ler esse texto, se alguém tiver com a Bíblia aberta aí. 1 Pedro. Eu estou, Selma, de 5 a 9?
É o 1 Pedro, peraí, 1, de 5 a 9. 9. É. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo da sua fé, a sua salvação. É maravilhoso isso. Nossos conflitos, na verdade, eles não são um erro, né? Não é assim, as coisas estão ruins estão acontecendo conosco. Eu sempre lembro do que o pastor Augusto falou, né? Eu já comentei aqui. E isso eu tomei para mim, que as provações que a gente passa, elas são terapêuticas na nossa vida, ou seja, elas estão trabalhando para que algo seja melhorado em nós, né? Então, não é que tenha acontecendo alguma coisa errada, tipo, tem que consertar isso. Não. Esses conflitos que nós vivemos, essas circunstâncias difíceis, elas são sinais. Lembra o que significa o sinal? Aponta para algo maior. São sinais de amor redentor. As provações, elas devem, não, ao invés de nos deixar achando que Deus não se importa conosco, né, que Deus, de repente, não está se atentando para nós, elas devem nos convencer do seu amor. Não é uma coisa, assim, desafiadora? A gente passar por uma tribulação muito difícil, e daí eu quando estava estudando aqui, eu fiquei pensando, assim, as piores coisas, sabe? Porque, às vezes, uma dificuldade que a gente vive no cotidiano é ruim. Uma coisa, assim, comum que passamos naturalmente, ou normalmente no dia a dia. Mas eu pensei coisas horríveis, assim. Eu pensei, sei lá, não. Pensei coisas horríveis. Pensei em perder um filho, sei lá, alguma coisa muito... Tem coisas horríveis, né? Então, eu fiquei pensando, numa circunstância como essa, que é uma coisa tão difícil para nós humanos passarmos, né, vivermos, a gente precisa estar convencido de que aquilo que eu estou passando é um sinal do amor redentor, é uma prova do amor do Senhor por mim. No coração de cada pecador há um desejo de que a vida seja uma instância de férias. Achei interessante o povo usar esse termo, né? Mas é mais ou menos isso, que na instância de férias, a gente está lá e para ser servido, mais ou menos isso. Você pagou, daí você está lá para desfrutar daquilo que você pagou, né? Então, o garçom que vem te servir, é uma coisa que tem que estar na mão, tudo tem que estar bonitinho, você está ali para se divertir, para desfrutar daquilo ali, daquele momento, né? E muita gente, muitas vezes, nós podemos ter esse desejo, né, e achar que isso a nossa vida é para ser uma instância de férias. Ao invés da gente ficar resmungando, reclamando, duvidando da fidelidade de Deus, nós deveríamos, na verdade, ser capazes de reagir com adoração nesses momentos difíceis. E mais ou menos é uma oração que a gente deveria fazer. Deus, obrigado, quero mais da tua salvação. Quero tudo que tu podes me dar. Sei que ainda não terminaste a boa obra em mim. E aí, o que eu fiz aqui? Aí a gente entra no outro tópico, que é reconhecendo os sinais. Deixa eu ver que horas são, gente. Selma, oi. Deixa eu te falar uma coisa. Como você está entrando no... Eu acho que a gente poderia, se todo mundo concordar, porque já são quase 10 horas, né? O pessoal já está... será que não, os outros tópicos que eu estava vendo do livro, eles são bem longos, né? Não, Será os longos a gente passou. Eles são os menores.
Mas a gente pode deixar para depois, se vocês acharem melhor. Porque tem a gente já... dois, Oi? tem 1, 2 e 3 tópicos, né? Para a gente ver. 3, não, 4 tópicos para a gente estar vendo, né? Então, se concordarem, vocês que sabem, porque eu sei que depois começa a ficar tarde, né? E as pessoas começam a ficar... Vocês que sabem. Pode ser, gente. Pode ser. A gente pode parar aqui e aí no próximo encontro já vai ser a Minca, né? Sim, se ela disse que com a graça de Deus, se nada acontecer diferente, ela vai estar. Uhum. Tá bom. Se nada acontecer de diferente. Mas eu acho que sim, vamos ver, eu vou falar com ela. Mas ela me disse que com a graça de Deus ela viria, sim. Uhum. Tá bom. Meninas, e aí? Eu acho que a gente podia terminar, porque eles são curtos, são 4 páginas. O que vocês acham? Por mim, dá para ficar mais 10 minutos, 15. Você que sabe, se vai dar 10 a 15 minutos. Não, é pouca coisa agora. Mas, ó, acabou, ó. 1, 2, 3, Porque 4. aí a Minca começava já no outro, né? E a gente entraria agora no reconhecendo os sinais, né? Eu consigo passar rápido por ele, gente, porque, assim, ele, na verdade, ele é só uma confirmação. Vocês viram que o final do resume, né? Quase. só vai resumindo mesmo. Se vocês quiserem, a gente continua. Se vocês toparem. Então, vamos. Vamos? Tá bom. Então, a gente entra nesse tópico agora, que ele fala que as bênçãos que Deus nos dá, elas visam fazer algo por nós, direcionar a gente para uma bênção mais profunda, mais completa da presença do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Ele é a vida abundante, ele é o pão pelo qual é digno a gente viver. Então, a gente precisa fazer essa pergunta o tempo inteiro, de qual pão eu tenho fome? E o tempo todo nesse capítulo ele está falando sobre isso. De qual pão eu tenho fome? É do físico ou é do espiritual? Como é que eu posso analisar isso? Se a gente fica desapontado quando Jesus não nos ajuda a alcançar os nossos sonhos. E quais sonhos são esses? Todos relacionados a tudo que é criado e não ao Criador. E a gente acaba ficando apegado nesses sonhos. Então, a gente está vivendo pelo pão terreno se a gente fica desapontado quando ele não nos atende nisso. E isso passa a ser a fonte da nossa vida, porque se tornou mais importante do que a vontade de Deus. Porque a gente, às vezes, esquece que a vontade de Deus é que vai ser cumprida na nossa vida, não é a nossa, né? Não significa que não devemos procurar melhorar as nossas vidas. E foi isso que eu citei aquela hora que a gente estava falando sobre construir, melhorar, né? É claro que a gente tem que buscar, sim, melhorar os nossos casamentos, porque às vezes as pessoas entendem errado também, né? Como se uma coisa fosse completamente oposta à outra, e não é. A gente tem que procurar melhorar os nossos casamentos, nossos relacionamentos, nossos trabalhos, né? O nosso trabalho em si, a igreja, as nossas famílias, a gente precisa procurar melhorar, mas sem perder de vista o ponto central. Não podemos ver os milagres em si e deixar de ver os sinais. Nós podemos nos alegrar pelas bênçãos recebidas neste mundo, porque Deus nos abençoa muito, né? E a gente pode se alegrar por essas bênçãos, mas nós não podemos falhar em ter fome pelas bênçãos espirituais, porque às vezes a gente se regala tanto nas bênçãos recebidas e a gente começa a olhar o milagre e não o sinal. Você começa a olhar a bênção. E é por isso que você ama a Deus, é por isso que Ele é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Quantas vezes eu já ouvi as pessoas falarem que Deus é maravilhoso porque Ele deu isso para mim, né? E aconteceu isso e isso. Ele é maravilhoso, mesmo se Ele não tivesse dado nada disso. Ele continua sendo maravilhoso, mesmo naquele momento difícil onde a gente não recebe esse tipo de bênção. Ele continua sendo maravilhoso porque é o maior que Ele poderia me dar. Ele já me deu, que é a salvação, né? Que é em Cristo. E Ele é o pão da vida. Então, a gente pode sim se alegrar com as nossas bênçãos, mas a gente não pode falhar, ficar tão envolvido com as bênçãos que nós recebemos,
e deixar de ter a fome pelas bênçãos espirituais. Por causa das provisões físicas, né, o que elas acabam representando para nós, a gente acaba falhando em ter fome pelas bênçãos espirituais. Nós não podemos ter Jesus como nosso grande garçom, né, mas como o nosso rei, o rei do universo, que tem toda a soberania sobre a nossa vida em todas as circunstâncias. A gente tem que ser capaz de ser grato. E quando Jesus é o nosso pão e o buscamos profundamente, as nossas vidas, com todos os seus problemas, se tornam lugares maravilhosos para a gente crescer nessa comunhão com Ele, que é a nossa vida. Nós buscaremos esse pão espiritual em todos os lugares, quando Ele é o nosso pão. E isso terá implicações na nossa comunicação. Porque onde quer que a gente esteja, dentro da nossa casa, com quem quer que a gente esteja, nós estamos buscando o pão espiritual. Ele é o nosso pão. Então, isso a gente vai expressar na nossa comunicação. E é assim que a nossa comunicação é afetada, né? Pelo o pão que a gente realmente está buscando. E as pessoas cujos olhos estão focados no pão físico, olha só, elas irão comer umas às outras. A fala delas será um mundo de problemas, que foi descrito lá em Tiago 3. Depois vocês entram e leem, porque é um texto grande, né? Lê o Tiago 3 inteiro. Eu vou só falar o início aqui para vocês saberem qual texto que é, quem não estiver se lembrando. Tiago 3, ó, ele fala assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos. E aí ele fala do domínio da língua, né? Ele fala os dois tipos de sabedoria, quem é sábio e tem entendimento entre vocês, demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, ambição egoísta, não se gloriem disso, nem negue a verdade. E aí ele fala, aí ele vai falar da submissão a Deus. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem por que não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. E por aí vai, né? Ele vai falando da incerteza dos planos humanos, a advertência aos ricos opressores, paciência nos sofrimentos e a oração da fé. Lê Tiago 3 depois, gente. Nossa, é muito interessante tudo que fala, porque é exatamente isso, resumindo. Se a gente está focado no pão físico, as pessoas vão comer umas às outras. A fala delas será um mundo de problemas que ele descreve lá. O amor a este pão fará você parasita daqueles ao seu redor, sugando o sangue deles, e eles nunca poderão lhe dar o suficiente. Muitas vezes a gente age assim nos nossos relacionamentos, né, no nosso casamento, com os nossos filhos, e a gente está ali sugando o sangue e parece que nunca vai dar o suficiente. Por quê? Porque a gente está amando o pão errado, a gente está buscando o pão errado. E quando vocês têm uma comunidade de pessoas, ao contrário, seja na família, amigos, igreja, que são comprometidas com Cristo, que elas anseiam por conhecer o melhor e glorificá-lo com seu viver, a fala delas será diferente. O que essas pessoas fazem? Elas encorajam e fortalecem umas às outras. Elas experimentam uma unidade e intimidade que o mundo não conhece. Muitas vezes a gente é olhado de uma forma diferente, porque isso não é comum. Quando abrimos mão de nossos sonhos e de nossas expectativas pessoais, nós podemos experimentar tudo isso. Por quê? Porque o foco não está em satisfazer as nossas vontades, nossos desejos, nossos sonhos, né? Mas nosso alvo é Cristo. Há apenas um pão, que é Jesus. A vida só é encontrada ao alimentarmos dele pela fé.
E aí o outro tópico é discípulos desiludidos, que eu achei interessante porque ele usa esse texto lá de João 6, de 50, não, o versículo 53, que fala o seguinte: Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. E eles acharam dura essa palavra. E todos foram saindo, e até mesmo os discípulos. O duro chamado do evangelho é que Deus enviou o seu Filho, não para que pudéssemos cumprir a nossa agenda, mas para que nós pudéssemos ser parte da agenda dele. Não é nada sobre nós, é tudo sobre ele. Não é nada sobre nós. Nós somos privilegiados de fazermos parte dessa história que está sendo contada, que já foi escrita, mas ela está sendo contada dia a dia para nós. O que a sua fala revela do verdadeiro amor do seu coração. O que a gente está falando e o que isso está expressando? Qual que é a profunda fome interna que você vive querendo satisfazer? É uma fome por Cristo? Se for por Ele que o seu coração anseia, há oportunidades maravilhosas para crescer em graça e conhecimento no meio de todos os tipos de dificuldades que a gente vive, porque elas são terapêuticas. Essas experiências são enviadas a nós por um Deus que se recorda de nós, que se lembra de nós com amor redentor. E aí a gente pode fazer analogia com os nossos filhos, quando a gente os corrige. Porque a gente corrige porque ama, né? Se a gente não amasse, nós não iríamos corrigir. E a mesma coisa Deus. Claro, que numa proporção muito diferente, mas é uma analogia que nos faz refletir sobre isso. Nós seremos refinados pelas provações. Nós podemos encarar os solavancos, né, com alegria genuína. É um desafio para nós, pois sabemos que cada solavanco foi colocado propositalmente em nosso caminho por um Pai Celestial, amoroso, visando o nosso bem e redenção. Não é incrível isso? As palavras, e ele contou aqui a história de uma senhora, né? Que ele estava conversando com uma senhora que estava casada por muitos anos, e ela casou com uma pessoa que, honestamente, segundo ele diria que era um homem mau, irritado, controlador, manipulativo, e às vezes, muitas vezes, regularmente, ele dizia e fazia coisas que machucavam os outros. Então, ela começou a sonhar com o marido perfeito, e ela começou a se tornar amargurada pela bênção de outras mulheres na igreja, que ela dizia não conseguir mais ir aos cultos. Ela via a vida de outras mulheres, idealizava aquele marido perfeito e começou a trazer amargura ao coração dela. Ela sentia como se Deus tivesse abandonado, de tal modo que ela não conseguia nem ler a Bíblia, nem orar. Então, ela foi se afastando, lembra? Se afastando. E ele queria que ela entendesse a identidade em Cristo que ela tinha, o amor do Senhor. Queria que ela entendesse que Deus é refúgio e fortaleza, socorro presente, de modo que ele citou para ela algumas passagens que falavam do amor maravilhoso de Deus. E por meio desses versículos ela disse: pare, eu levantei meus olhos para fitar a sua expressão irritada. E ela disse: não me diga mais que Deus me ama. Eu quero um marido que me ame. E ela batia seu punho na cadeira enquanto falava isso. Aí ele fala: as palavras daquela senhora irritada revelaram o verdadeiro amor do coração dela, o seu sonho, o pão pelo qual o coração dela ansiava. Ela esperava que Deus fizesse seus sonhos se concretizarem, e ela estava irritada, porque ele não o tinha feito. Ela não tinha olhos para ver que, por meio do veículo de um casamento difícil, o rei dela queria lhe dar algo melhor. Gente, é muito, muito profundo isso aqui. Quanto mais houver baseado a sua vida em algo que não o Senhor, tanto mais o amor de Deus e a esperança do Evangelho não irão confortar você, porque está faminto por outro tipo de pão. Você anseia por um rei que lhe dará o pão que você sonha. Seja um relacionamento, seja uma circunstância, seja uma posição social, sei lá,
no trabalho, seja amor ou respeito humano, porque às vezes a gente briga por respeito, né? Quando alguém nos desrespeita, a gente fica, seja desejo por vingança, certa situação econômica que você queira, ou qualquer outra coisa na criação, que não seja o Criador. Então, quanto mais você houver baseado a sua vida em algo assim, tanto mais o amor de Deus e a esperança do Evangelho não vão confortar você nessas circunstâncias. Nós precisamos perguntar de quem é o sonho e qual é o pão nós estamos buscando. Só há 2 tipos de pão: Cristo, o pão vivo, e tudo mais. Tudo mais é o pão físico. O que acontece conosco quando não alcançamos o nosso sonho? Como é que a gente reage? O que as nossas palavras nos dizem? Deus e sua bondade a nós não mudam na ausência do pão físico. Eles não mudam. Se ele é objeto de nossa fome, nós podemos ter alegria, mesmo no meio do sofrimento, por pior que ele seja. Não só podemos, mas devemos. O que é revelado pelas nossas reações e palavras. Talvez em nossos corações também acabamos o deixando, igual os discípulos e o povo foi deixando ele, quando ele trouxe aquela dura palavra, né? De que a gente tinha que comer o seu corpo, beber o seu sangue. Ele estava falando ali do sacrifício e de receber como Senhor da sua vida. E de buscar fazer a vontade dele. Mas eles acharam dura e foram se afastando, até mesmo os discípulos. E talvez, quando a gente não tem satisfeito aquilo que a gente quer, pode ser que isso comece a nos afastar de Deus, como essa mulher. Ela não estava conseguindo mais orar, não estava conseguindo mais ler a Bíblia, não estava conseguindo nem mais ir à igreja. Quantas pessoas a gente vê fazendo isso porque estão amarguradas, porque não tiveram a sua vontade satisfeita. Não só no casamento, mas talvez no relacionamento, talvez até no relacionamento com o irmão, talvez até um relacionamento com a igreja, com o pastor, com, sei lá, eu não sei. Enfim, isso pode acontecer na nossa vida e isso nos afastar de Deus. E o que acontece quando o sonho se dissipa? E a gente já está aqui no penúltimo ponto. Aí tem um texto lá de Abacuque, que eu não vou ler aqui, mas depois vocês leem. O que o profeta descreveu? Ele descreveu ali o extermínio total de uma cultura agrícola, porque ele recebeu de Deus uma palavra. E ele falou que o povo, ele estava todo perdido, em pecado, estava muito mal, que era para Deus fazer alguma coisa, mas ele tinha esperança de que Deus fosse reavivar aquele povo. E, na verdade, Deus falou, não, eu vou mandar um povo pior para destruir todo esse povo. E ele ficou chocado, ele não acreditou que Deus estava falando aquilo. Mas Deus estava falando aquilo. E aí foi quando Abacuque falou, no final, né? Ele falou, descreveu o extermínio total de uma cultura agrícola, porque ele escreve lá, nada restou, nem plantas, nem árvores, nem animais, não há pão físico. Diante disso, Abacuque diz, Senhor, embora tudo mais tenha se dissipado, eu ainda me alegrarei, porque tu, meu Salvador e meu Senhor, minha vida e minha força, estás aqui. Dá para arrepiar? Dá? Se o seu sonho sucumbisse, se nada mais restasse, gente, eu pensei as piores cenas, assim. Você se levantaria em meio às suas lágrimas e diria, eu estou cheio de alegria, porque o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é a minha vida, o Senhor é a minha força, e gloriosamente, em meio a toda esta perda e destruição, eu o tenho. Será que essa seria a nossa fala? Que Deus nos ajude a sermos pessoas que veem o sinal por trás do milagre, que olham para uma bênção terrena e dizem, estas bênçãos me direcionam para a realidade mais profunda e completa de Cristo em minha vida. Eu anseio por comunhão com meu Senhor Jesus Cristo, por amá-lo, por obedecê-lo, e eu quero que a minha vida seja centrada nisso. Não há mal nenhum a gente receber as bênçãos e a gente se alegrar com elas. Mas o nosso alvo maior não pode ficar em segundo plano. Não pode nos deixar... Isso que a gente recebe não pode nos afastar do nosso alvo maior. E aí o Paul fala, minha oração é que sejamos pessoas que se levantem de manhã e digam, eu estou cheio de alegria, eu sou filha do rei, ele é a minha vida,
e eu seguirei pela fé. Então, falando em sonhos, seus sonhos e sua fala. João 6 nos direciona para a questão essencial em nossas palavras. Elas são modeladas pelo sonho que reside em nossos corações. Elas são determinadas pelo pão que estamos buscando. Exemplo, marido e esposa, em que cada um segurando firme em busca de um sonho pessoal. Cada um buscando o seu. O que vai gerar? Frustração, desapontamento um com o outro e muitos conflitos. Quando os seus sonhos se colidem, um sonho choca com o outro. Suas línguas só serão domadas quando seus corações forem controlados pela regra do rei, pelo sonho do rei, pelo pão do rei. E como isso é comum? Como isso é comum? Como pecadores, nós temos a tendência de ficar empolgados em seguir o rei pelos motivos errados. Nós temos essa tendência. E isso contagia as nossas palavras com o veneno do egoísmo e exaure a vida de nosso louvor ao Senhor e o nosso ministério aos outros. Isso vai se dissipando, vai se enfraquecendo, vai ficando cada vez mais incomum. E aí a gente vai se afastando. Quando nossas palavras revelam que deixamos uma posição de esperança, confiança e descanso no Rei para nos alimentar do pão que nunca pode satisfazer, nós precisamos retornar a Ele e fazer a oração. Eu gostaria de orar com vocês essa oração. Pode ser? Vamos orar? Eu vou ler aqui, porque eu achei tão linda, mas eu não decorei. Mas eu vou fazer essa oração aqui. Senhor, é muito fácil nos envolvermos com nossos desejos e sonhos. É muito fácil pensar que tu és pouco mais do que um entregador de sonhos. Muitas vezes ficamos empolgados como a multidão e perdemos de vista a realidade espiritual que está por trás dos presentes que tu nos dá. Senhor, que não busquemos apenas nossas esperanças e sonhos, mas que tenhamos fome e sede de Jesus Cristo. E um desejo de conhecer a tua vontade em cada área das nossas vidas. Que permaneçamos diante de ti em amor e alegre submissão, alimentando-nos de ti pela fé. Que sejamos fortes em alegria, fé, coragem e obediência, mesmo quando não estivermos experimentando o pão físico. Que no meio das provações, possamos dizer a ti e de ti, obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado por estares ocupado, completando a tua obra de salvação em nós. Para isto, precisamos da tua ajuda e oramos que tudo isso seja para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Gente, eu simplesmente fiquei muito impactada com esse capítulo. Porque às vezes a gente tem a consciência, mas a gente acaba se deixando levar por essas mentiras que Satanás conta, fala ao nosso coração. E aí tem aqui as perguntas, eu vou postar lá no grupo depois, para a gente refletir ao longo dessa semana, né? Tornar pessoal tudo que a gente aprendeu aqui. Chegando ao coração da nossa fala. Então, como que a gente pode saber o que está realmente governando os nossos corações? Então, a gente vai fazer essas perguntas para a gente mesmo e vai tentar responder. Isso vai nos nortear. É o que ele deixou no final do capítulo. A gente ultrapassou um pouquinho, são 22h14, mas espero que ninguém tenha saído da sala. Vamos fazer uma oração para finalizar? Senhor, nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, que é viva, que é profunda e que traz transformação, Senhor. Te agradecemos, ó Pai bondoso, nosso Pai querido, nosso Deus grandioso, Rei do Universo, pela Tua soberania, porque o Senhor nos escolheu, nos separou e tem promovido a santificação em nós, Senhor. Te agradecemos por tudo, por todas as circunstâncias que o Senhor traz à nossa vida, porque sabemos que o Teu alvo, Senhor, está além daquilo que a gente pode enxergar. O Senhor está apurando a nossa fé
e nos santificando para a tua glória, para a honra do Senhor e para que haja redenção. Te agradecemos, ó Deus, por esse momento, por cada irmã que está aqui hoje. Te agradecemos pela tua palavra, porque o Senhor falou aos nossos corações. Pedimos que o Senhor nos ajude a aplicar cada dia tudo isso que aprendemos, que ouvimos, que pudemos refletir hoje, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vocês estão aí, gente? Sim, firmes e fortes. A Juliana deixou uma mensagem que eu não Sim. consegui ler. Eu não consegui ler essa mensagem que ela deixou aqui. O meu celular aqui não está legal. Não estou conseguindo ler. Alguém? Ela falou que foi para a farmácia, que a cachorrinha dela começou a passar mal, e que é para orar pela amiga dela, Giovana, que não está bem com Covid. Ah, tá. Ah, tá. Tá certo. Gente, sabe quem pediu oração também? A Renatinha. Ela até não participou hoje, por causa do pai. O pai tem mal de Parkinson e ele tá com uma crise, tá muito ruim. E ela foi para lá, ela e as irmãs, para cuidar dele. Então, ela disse que não poderia estar conosco hoje, mas pediu oração por ele, tá? Então, Ele não está com Covid, não. Ele só está com problema de Não. Parkinson. Tá, isso. Tá? tá. Bom. Obrigada, Maria, você é um amor. Graças ao Senhor. Bom, Tem mais alguém gostaria de fazer algum comentário, falar alguma coisa? Selminha e a Minca com os pais dela, hein? Você tem notícia deles? Bem, tá tudo bem. Os pais dela estão lá em Minas e na casa da irmã dela. É o interior de Minas, né? E eles vieram com a paz de Deus, tudo bem. E tá tudo bem. Só a mãe dela que está meio fraquinha. A mãe dela está um pouquinho mais fraca que o pai. Eles não querem tomar vacina. Eles estão na mão do Senhor. Eles não vão tomar vacina. Claro que eles recusam porque estão na mão do Senhor. Então, tem que respeitar, né? A graça de Deus, Deus sabe o que faz. Então, certo. Só a mãe dela que está um pouquinho fraca. Ela falou. Por isso que ela não está com a gente mais hoje, né? Que seria essa semana. Ela não conseguiu vir por causa disso, porque a mãe dela ainda está um pouquinho fraca. Vamos orar por ela, né? Segundo ela me disse que a próxima semana, se Deus quiser, ela vai estar com a gente. Tá certo. Deus abençoe eles. Vamos orar por ela, pelos pais, né? Porque eles já não são mais novos, não, né? Já são bem avançados de idade. E eles estão confiando no Senhor, né? Eles realmente têm total confiança e descanso no Senhor. Tanto é que eles não querem tomar vacina. Eu quero dizer que eu fui muito edificada, viu? Que Deus continue usando. Amém, Bri. Ótima noite. Gente, obrigada, viu? Por vocês aguentarem até agora, a gente conseguir terminar, né, o capítulo. Foi muito bom, Selminha. Deus continue te abençoando. Eu também aprendi muito. Parabéns. Deus abençoe. Para a glória dele. Para a glória dele. Aqui um pratinho, ó, que a Larissa fez, João. Ai, que fofo, gente. De João 6,35, que gracinha. O pão da vida, né? O prato, o garfinho, significando que Jesus... Que gracinha. Ai, tira uma foto aí, Ana, e manda lá no grupo. Nossa, lindo. Tá bom. A gente vai falar em foto? Ah, não, Adri. Ah, você tá aí ainda. Fica aí, gente, aparece aí para eu tirar foto de quem restou. Porque que jeito que essa câmera aqui não abre, vai sair só no final. Minha câmera está invertida hoje. Ó, 2 e já, ó. Tirei. Peraí. Não, mas cadê você? Ah. Agora, minha câmera tá Levanta a cabeça aí. Aí. Minha câmera está invertida, não sei o que está acontecendo. Pronto, meninas, tirei.
Obrigada. Aí o meu Deus está lá, abençoe aqui você. está Maria. Eu quero agradecer a Ana, porque a Ana é um doce, gente. Ela me manda, me lembrando, que é tanta coisa na minha cabeça, então eu preciso Oh, agradecer. meu Deus. Obrigada, Ana Lindeza. Eu brinco que é pastora presbiteriana, mas isso vai dar para ele, então. Maria, acho que a sua cama está que nem a minha, está invertida. Quando você toca, ela não abre, quando você deixa que você pensa que ela vai ficar fechada, ela Ânia, que bom que você estava aqui conosco, viu? Fiquei feliz. Obrigada. Não, eu não gosto de faltar, não, mas eu tive que estudar aqueles dois, né? Duas sextas para cá. E ocorreu uma vez também que, bem na hora, o cartão meu, fiz uma compra online, ele passou em Boa duplicidade. noite, Mara. Nossa, Aí eu Ixi, tive que resolver isso aí. é dor de cabeça bom. na série. Mas Deus está no fundo. Meninas, beijo, viu? Fica com Deus. Beijo, Deus abençoe Boa você. semana, gente. bom final Boa de semana. semana. Deus abençoe cada um. Se Amém. Deus quiser, tá bom? A gente se vê. Beijo pra